até nesse cenário de juros estruturalmente mais altos, tende a se beneficiar, né? E trazer esse retorno muito constante e perene para a carteira. Ó, tem até um cara que tá falando aqui, ó. O país está falindo. O Brasil vai falir, Marcos? É até uma questão É, polêmica aqui, hein? é. O Brasil vai falir. Você acredita que o governo tem essa capacidade, Marco, ou não? Então, Ele é muito grande eu, pra. eu posso concordar com ele aqui, talvez parcialmente, né? Assim, porque qual que é o conceito, né, de falência, né? Eu gosto muito de assim, pensar assim, percepção de risco, né? Imagina o seguinte, que como que a gente vai medir? Tem várias formas de medir, né? Tem risco Sim, país, enfim, mas eu sempre olho pro pessoal, quem falou aqui, o Márcio, né? Olha sim. para a curva de juros, né? Ou seja, quanto que o governo, ou seja, vamos supor que você é um banco, né? Aí você vai emprestar pro Tuba, né? Aí beleza, o primeiro mês ele pagou, o segundo mês ele fala assim, não, só consigo pagar metade. Terceiro mês, você fala assim, não, não consigo mais pagar. Você fala, então tá bom, aí os seus juros é 10%, depois é 12%, depois é 14%, você vai exigindo Boa. um prêmio maior, né? O nosso prêmio de risco, medido pela curva de juros, né, ou pelo título público hoje, é só entrar lá no site, tá? Então, por Caramba. isso que eu falei para você, pessoal, não é esse, abre aspas, esse possível confisco, né? São medidas que vão sinalizando do pior momento ali do governo da Dilma, né? São sinalizações muito mais macroeconômicas, né, pontuais, fiscais, que trazem preocupação. Então, se a gente olhar, pessoal, lá na Dilma, sim, acho que não tinha outro assunto, né? O Brasil vai entrar em falência. Ou seja, o mercado está precificando algo parecido, né, com um momento de estresse no Brasil que a gente viu, infelizmente, nos últimos 15 anos, né? Então, vai entrar em falência? Não. A gente está precificando, nesse momento, a percepção de risco, algo relativamente parecido com, enfim, exigindo muito prêmio, né? Ou seja, é Sim. um cara que deve muito, né? E que cada vez mais vão exigindo. Ó, você voltou aqui semana passada e não pagou, então vou ter que. Eu te renovo aí a concessão do crédito, mas eu preciso de uma taxa de juros maior. É isso que está acontecendo nesse momento, tá? Então, eu concordo não pelo conceito de falência, mas é o conceito de prêmio de Sim. risco, né? Ou seja, é isso que o investidor exige cada Acaba vez mais, né? exigindo. Banco do Brasil aí é oportunidade, não é? Fuja de Banco do Brasil ou existem oportunidades melhores? O, o, o fato de concordar parcialmente já é um grande problema. O Márcio mandou aqui. Pior que é. Então vamos lá. O Banco do Brasil, assim, eu acho que é um dos cases que eu. Tá liberado. Agora o anfitrião foi embora, né? A gente tá livre aqui para falar das pimentinhas aqui. O Vanderlei falando, Marco vai redimir com a galera. Tô sempre aberto, principalmente para quem tá lá no dia a dia do nosso projeto. Mas é só me chamar aí, pessoal. Depois também tô sempre à disposição aqui no Tuba e nas redes sociais. É, Mas só para falar de Banco do Brasil, Banco do Brasil para mim é um dos cases que eu mais gosto, né? Não sei se esperar o Tuba voltar aqui, que agora ele deu uma pausa. Mas qual que é a conta que você tem que fazer no Banco do Brasil, né? Basicamente assim, o próprio banco ele passa uma projeção de lucro, né? Ele fala assim, ó, pessoal, eu vou fazer tanto de carteira de crédito, tanto de margem, todos os indicadores, eu vou chegar num lucro final nesse ano entre 37 e 40 bilhões de reais, né? Ele já falou isso pra gente. Então não dá para você falar assim, Marco, mas ele vai dar tudo errado no Brasil, né? O governo vai meter a mão, enfim, e vai fazer 15 bilhões de reais, pessoal. Não, né? Isso aí já é público, né? E aí na última publicação, Tuba, agora em agosto, né, no segundo tri, ele reforçou esse guidance, falou assim, ó, eu vou mudar aqui, ali, aqui e tal, só que reforçou o guidance de lucro para esse ano. Ou seja, ele vai entregar Sim. 37 a 40 bilhões de reais. Então, se você dividir o preço de valor de mercado, né, do Banco do Brasil, né, pelo esse lucro projetado, eu acho que vai ser 37, beleza. Não, eu acho que vai ser 40. Você vai chegar num preço sobre lucro da ordem de 4 vezes. Pessoal, um banco ser negociado a 4 vezes lucro é muito baixo, né? É, mas Marco, quer dizer que ele deveria ser negociado a 8, a 10, a 15, vai subir 100%? Eu nem imagino, né? Gostaria de ter essa bola de cristal. Mas 4 vezes preço sobre lucro é muito baixo. E aí, se você pega a política de dividendos dele hoje, que é 45% do payout, você chega lá entre 11% aproximadamente de dividend yield, que é basicamente a nossa Selic, né? Então, eu acho um baita banco. É legal essa nova gestão que já falou várias vezes publicamente, pessoal, ninguém vai meter a mão no Banco do Brasil, né? Acho que tem uma gestão Boa. muito boa, muito independente,
Porque a gente teve esse risco algumas semanas, alguns meses atrás, e a diretoria levantou a mão e falou assim, não, o Banco do Brasil aqui, a gente vai ajudar, se precisar ajudar, carteira de crédito, enfim, mas a gente é uma gestão aqui independente, sabe? Então, é um banco, ele é público, mas ele tem capital misto, né? Tem capital aberto na bolsa. Então, é um ativo que eu fico muito confortável e está entregando retorno absurdo, né, pro Então você investidor. deixa ali uma participação ali, né, Mar? Eu adoro o Banco do Brasil. Mas tem outra pimentinha que você tá de Pessoal. olho também. Você e o Rafa tá de olho aí. Não é na bolsa? A gente pode até falar aqui, ó, um monte de gente pedindo, o Marcos, Kenji, todo mundo pedindo aqui, Irani, Douglas pedindo, o Douglas, né? Todo mundo pedindo. Irani, vocês estão cobrindo também? O Irani eu particularmente, o Rafa gosta menos, né, de Irani, né? Eu não conheço muito- tanto do... É muito, pro Rafa tem que ser mais emoção, quando tem muito pouca emoção, ele tá fora, né? Que é o caso da Irani, talvez relativamente parecido ali com o Klabin, né? E muita gente perguntando, só para responder a pergunta direta, sim, eu acho que é um belo fundamento, um belo case e um belo preço de entrada. Acho que vai explodir ao longo dos próximos 6, 12 meses, não. Mas acho que a gente está chegando num low em termos de ciclo de retorno sobre o capital empregado, tá? O que é isso? A gente teve aí preços super defasados, né, em termos de papel e papelão, que a Sim. gente chama. Então, a gente está justamente nesse momento renegociando os preços, né, de papel e papelão, que a gente teve recentemente aí com o Divan, né, com o CFO. Então, assim, se a gente tem uma economia bombando, né, que de certa forma está tendo surpresa positiva, a gente tem mais espaço para repassar preço, e quando você repassa preço é margem na veia, né? Então a gente tem uma expectativa desse retorno sobre o capital empregado começar a evoluir daqui para frente. Se você olhar o gráfico, ele está em queda, né? E a gente começar a ter um ciclo de expansão de retorno sobre esse capital. Então, se a gente tiver de fato, o que é o negócio da Irani? É basicamente atividade econômica, as pessoas consumindo, né? Embalagem que chega na sua casa de eletrônico, enfim, de comida, tudo isso é Irani, né? E de certa forma está bem aquecido. Então, eu acho que a gente pode ter uns próximos 6, 12 meses de expansão de retorno sobre o capital empregado, consequentemente, a ação se valorizar. Mas é uma ação que o seu negócio é relativamente previsível, tá? Não tem tanta oscilação assim, tá? De uma forma geral. Esse acho que é o resumo, tá? Em relação a Irani, mas eu particularmente gosto desse preço aqui de Irani. E Marco, mas assim, indo pra parte de banco, tem uma pimentinha aí que você gosta de acompanhar essa pimentinha aí. Qual Pimentinha? seria? Pimentinha? De banco. Você me lembra aí qual que é. Qual que é a Pine? Ah, sim. Pine vocês estão acompanhando É. ainda é um bom negócio. Como Até é que tá? eu vou passar pro Rafa aqui, mas a gente fez essas contas junto. Pine, fazendo uma conta já de trás para frente, pessoal. Eu brinco assim, eu sou o último dos românticos, né? Então, assim, eu acho que Pine deveria ter 7, 8 reais e não estaria caro. Mas o que nós, como investidores, a gente precisa entender é o seguinte: mas alguém vai pagar 7 reais? Alguém vai pagar 8 reais? Né? Eu acho que tem outras ações, infelizmente, que talvez o mercado priorize. Então, isto posto, eu não acho que Pine esteja caro aí perto desses 5 reais. Mas a conta que eu e o Rafa a gente fez é o seguinte: um banco que ele tá entrando num novo ritmo de crescimento, ou seja, pouquinho pegou a 2 reais, a gente entrou lá no projeto, o preço antigo, perto dos 2 e pouco, tá? Atualizando, daria menos do que 2 reais com dividendos, né? Então, pô, pessoal, parabéns, acho que todo mundo tá no projeto, tá posicionado, estão ganhando dinheiro, a gente tá ganhando 100, 150%. Legal. Marco, quer dizer que vai subir 150%? Não, a gente chegou na conclusão de que esse banco, né, nesse exato momento, os próximos colocassem tudo mais constante, ele não vai mudar nada. É um banco que tem que me entregar entre 15% e 25% de retorno da ação todos os anos. Porque é o que ele gera ali, que a gente chama de spread do retorno em cima do custo de capital, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar hoje, tá? Arredondando, o Pine deve estar subindo aí seus 25%, 28%. Então, pra gente, pô, é assim, eu já fiz o meu salário do ano, né? Eu já ganhei meu retorno aqui. Eu vou ficar esperando que alguém vai pagar 30%, 40%, 50% de retorno de valorização num ano? Pode ser que aconteça, né? E acho que teria até argumentos para isso. Mas eu acho que não sei se tem mercado para isso nesse momento. Então, assim, é aquele negócio, pô, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é ganhar 20. Ganhei 22, beleza, então cumpri o meu objetivo. Vou diminuir a posição, continuamos super otimistas, acho que ainda está muito barato, vai entregar um baita resultado, vai entregar muito dividendo. Só que olhando para a janela de um ano, para a minha carteira, a gestão da nossa carteira, acho que já cumpriu um pouco do seu trabalho, papel, né? Do seu papel como
como retorno aí para a carteira. Então, pô, Marco, subiu 50%, o pessoal zera. Pô, subiu um ano aí 3%. Tá, ainda dá para carregar, dá para ter essa expectativa, tá? Então, acho que era mais ou menos isso, né? A conta que a gente chegou, né? Não, e Retorno quando pai. você põe tudo isso em perspectiva, você ainda vê um ativo rodando a 4 vezes lucro, né? Exatamente. E o que eu acho que é interessante, tanto o Pine quanto o Banco do Brasil, é que você mitiga muito o risco nessas teses, porque o lucro, a conversão de lucro em caixa é muito alta. E quando você vê uma política agressiva de distribuição de dividendo, o Marco citou a questão do próprio Banco do Brasil se transcrevendo aqui quase 50% de payout, é que, assim, o investidor ele vai ter um retorno composto ao longo do tempo muito interessante. É óbvio que a grande discussão, não só do próprio Pine, né? Tem uma outra pimentinha que, essa talvez para um próximo episódio, que é o banco mercantil. O Sim, mercado, sim, sim. ele fica muito naquela dicotomia, né? Será que esse ROI é sustentável, esse patamar de Vai lucratividade, crescimento? continuar assim, né? Isso, mas, assim, é óbvio que à medida que o ROI desacelere, vá a um patamar, convige a um platô num patamar mais baixo, naturalmente o múltiplo ele vai se apreciar um pouco, né, por esse decréscimo de lucratividade olhando a base dos últimos 12 meses, que sempre é o que reflete o múltiplo faturado das empresas. Ainda assim, você tem esse edge aqui no carrego da ação, que é justamente o múltiplo muito comprimido. Então, de repente, a ação sai de 4 para 5 vezes lucro. Ok, a gente mudou esse parâmetro de referência, não necessariamente e não necessariamente, perdão, a ação se tornou cara. Verdade. Entendeu? E por isso que é sempre interessante ver a composição do portfólio, né? A gente falou um pouco da Moura do B, uma ação num setor mais cíclico, falamos um pouco de commodity, né, da própria PetroRio, e agora a gente está falando do Pine, que até nesse cenário de juros estruturalmente mais altos, tende a se beneficiar, né? E trazer esse retorno muito constante perene para a carteira. E aqui eu acho que é um case muito específico que a gente conseguiu alinhar com a opcionalidade de crescimento, né? Sim, eu gosto bastante de Pine. Mas você acabou desfazendo, Marco, posição ou não? Não, Deixou não, ali. a gente Ainda tá tem lá ainda, ainda a lá, gente né? tem Pine pra caramba, é uma das maiores posições. Só que assim, por exemplo, eu acho que o investidor que tá chegando agora, falando, pô, vou comprar Pine nesses R$5, esperando 7, 8 reais em curtidas faz tempo, não vai acontecer. Eu acho que o cenário hoje é muito difícil. Pô, Marco, eu tenho 2% de Pine, né? Tô carregando um preço bom, mantém na carteira. Marco, eu já tenho 10%, às vezes valoriza e acaba ganhando peso passivamente, né? Sim. E esses 10% passou para 12, 15. Realiza os 15, deixa a sua posição ali confortável, setorialmente, e eu acho que dá para carregar super Sim. tranquilo. Mas aí eu até acabo, não sei se você tem essa estratégia, né, Rafa, mas, por exemplo, eu acabo até mudando de caixinha, né? Uma caixinha que era ganho de capital, acaba indo para uma caixinha um pouco mais de dividendo, previsibilidade, acaba virando um outro case daqui para frente. Deixa né? ali, né, pra receber. Exatamente. Então, acho que é um pouco mudar um pouquinho a visão de estratégia. Um papel que vai dobrar de valor nos próximos 12 meses, eu acho difícil. Tem potencial, sim. Até fazendo uma crítica aqui, e acho que isso é uma crítica saudável, né? Todo mundo que acompanha Luiz Barsi, time do Barça, né? Mandar um abraço pro time do Barça aqui. É uma crítica super saudável, de novo, né? Mas, por exemplo, o próprio Banco Mercantil, ele tem algumas características relativamente parecidas ali em termos de retorno, em termos de crescimento e tal, com o Pine. Só que o Barça, ele vem comentando muito de Banco Mercantil, né? E se você pegar os múltiplos hoje, né, do Banco Mercantil, eles são negociados de uma forma superior, ou seja, mais caro do que o próprio Pine, né? Então, assim, tem um efeito positivo também do Barça comentar de alguns cases. Eu falo assim, pô, eu gostaria, eu, sinceramente, também como acionista, de ver o Pine negociando a múltiplos do Banco Mercantil, mas eu sei que desse efeito, né, que é um efeito bacana, positivo também, que chama atenção para o papel do Banco Mercantil, né? Então, assim, mas Marco, pô, ganhei mais dinheiro no Banco Mercantil do que no Pine. Se a gente olhar por fundamento, os dois deveriam estar negociando próximos. Então, eu entendo, né, esse papel também de levar a opinião, acaba, talvez, quem sabe aproveitar também acompanhando, né, até surfando de bons momentos de valorização, né? Então, o Banco Mercantil também conseguiu surfar disso e acho que até de uma forma melhor do que o Pine, pelo menos numa janela mais Subiu recente. pra caramba, né? É. Banco Mercantil. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.